Fenômenos sobrenaturais sempre despertaram temor e fascínio, mas poucos episódios bíblicos conseguem transmitir tamanha intensidade quanto o momento em que Jesus enfrenta um exército invisível de trevas. O cenário parece tranquilo à primeira vista, um entardecer comum, um barco simples e discípulos cansados após um dia de ensinamentos. Mas o que está prestes a acontecer é um confronto espiritual de proporções inimagináveis. Não apenas com uma possessão demoníaca isolada, mas com uma legião inteira, forças organizadas do inferno prestes a colidir com a autoridade suprema do Filho de Deus. Tudo começa com uma ordem aparentemente simples: passemos para o outro lado. As palavras de Jesus, registradas em Marcos, capítulo 4, versículo 35, não são apenas uma sugestão de trajeto. Elas carregam um propósito divino. O outro lado do mar não era apenas uma margem distante, mas um território espiritualmente contaminado, dominado por trevas que se manifestariam de forma visceral. Era a terra dos Gadarenos, um lugar onde o mal já não se escondia. Ele habitava abertamente entre os mortos, nas cavernas, nos sepulcros. O mestre sabia exatamente para onde estava indo. E o inferno também. À medida que o barco se afastava da margem, uma tempestade se ergueu com violência incomum. Ondas ameaçavam engolir a embarcação, e os discípulos, muitos deles experientes pescadores, lutavam em vão contra a fúria do mar. O pânico tomava conta enquanto a água invadia o barco. Marcos, capítulo 4, versículo 37. Descreve essa cena com precisão. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas batiam no barco, de maneira que já se enchia. Era como se algo quisesse impedir aquela viagem. Como se uma força invisível estivesse determinada a barrar aquele encontro. Mas Jesus dormia. Ali, em meio ao caos, repousava o príncipe da paz. Não era insensibilidade, era soberania. Ao ser despertado pelos discípulos, que gritavam apavorados, Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: "Cala-te, aquieta-te", e imediatamente houve grande bonança. O silêncio que se seguiu não foi apenas natural, foi espiritual. A criação obedeceu ao seu Criador. As forças que tentavam impedir sua chegada se calaram diante da sua voz. Marcos, capítulo 4, versículo 39, testemunha esse momento. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Essa não foi uma tempestade qualquer. Não foi fruto de uma mudança climática repentina. Ela veio como uma tentativa estratégica de impedir que Jesus chegasse ao seu destino. A travessia não foi apenas sobre águas agitadas, mas sobre uma linha tênue entre o visível e o invisível. O barco carregava não apenas os discípulos, mas a luz prestes a invadir um dos recantos mais escuros da região. E o mundo espiritual sabia disso. O medo dos discípulos, porém, revela algo ainda mais profundo. Após o milagre, eles não respiram. Aliviados, ficam ainda mais temerosos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Questionam em Marcos, capítulo 4, versículo 41. A pergunta ecoa como um sussurro desconcertante. A autoridade de Jesus sobre os elementos não era natural, era cósmica. Isso os abalou. É nesse ponto que o texto começa a revelar suas camadas mais profundas. A travessia do mar representa mais do que um deslocamento físico. É a descida do santo em direção ao território do impuro. É o movimento do céu em direção ao inferno. A autoridade de Jesus não se limita às palavras, aos milagres de cura ou ao ensino com sabedoria. Ela se estende sobre as estruturas do mal, sobre o reino das trevas e sobre tudo aquilo que tenta escravizar a alma humana. O confronto espiritual, portanto, não começa quando Jesus pisa na terra dos Gadarenos. Ele já havia começado antes, mesmo de o barco zarpar. A tempestade foi apenas a primeira linha de defesa de um território que estava prestes a ser invadido por uma presença que nenhuma legião de demônios conseguiria resistir. Não era apenas um homem possuído que aguardava. Do outro lado, era uma cena preparada pelas trevas para intimidar. Um espetáculo de horror montado entre os sepulcros, com gritos, feridas abertas, correntes quebradas e uma multidão de espíritos aprisionando uma alma. Mas o que os demônios não previram é que o Cristo que caminhava em direção a eles não vinha apenas com compaixão, ele vinha com autoridade absoluta. A travessia, então, serve como introdução a um embate muito maior.
Aquele que venceu o mar não hesitaria diante dos espíritos mais violentos. A paz que ele impôs às águas seria a mesma que ele levaria à alma dilacerada de um homem que havia sido completamente tomado pelo inferno. Mas o caminho até essa libertação exigiria o confronto com uma força jamais vista antes. Uma força que não se escondia, mas gritava. Uma força que falava com muitas vozes, todas elas desesperadas diante da aproximação do Filho do Altíssimo. E assim, quando os remos finalmente tocam a margem, os discípulos não têm ideia do que os aguarda. Mas Jesus já vê além da linha do horizonte. Porque onde todos veem apenas sepulcros, ele enxerga alguém que ainda pode ser restaurado. A terra das sombras. O barco encosta suavemente na margem. Os discípulos, ainda em silêncio, observam um novo cenário com olhares desconfiados. Estão agora diante de uma terra que carrega, em cada pedra e colina, uma história marcada por afastamento de Deus, por impureza, por trevas. A região dos Gadarenos, também chamada de terra dos Gerasenos, era habitada por povos gentios, afastados da aliança, dominados por costumes e práticas espiritualmente contaminadas. Não havia sinagogas ali, não se ouvia louvor. Era um território onde os ecos da presença de Deus pareciam distantes, quase esquecidos. A paisagem que se desenha diante de Jesus e seus discípulos é ao mesmo tempo física e espiritual. Montes, pedregosos, cavernas escuras, sepulcros abertos que serviam não apenas de túmulos, mas de moradia para os rejeitados e perturbados. A presença da morte é quase palpável. Tudo parece envolvido por uma sombra que não vem das nuvens, mas de um domínio espiritual que opera livremente. É como se aquela terra tivesse sido entregue ao poder do inimigo, e os sinais disso estavam por toda parte. A Bíblia é direta ao dizer, em Marcos capítulo 5, versículo 1, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Uma frase curta, mas cheia de peso. Essa travessia marca mais do que uma mudança de território. É uma transição de ambiente espiritual. Jesus, o Santo de Deus, pisa em solo profanado. Sua presença ali não é casual, mas intencional. Ele não foi atrás de multidões, foi atrás de um homem, um só, mas que carregava em si um cativeiro tão profundo que sua libertação ecoaria por toda a região. A cultura daquela terra era diferente. Seus valores, seus hábitos e até sua economia estavam voltados para práticas que, aos olhos da lei mosaica, eram impuras. Os porcos, abundantes por ali, já indicavam que aquele era um lugar onde a santidade não era prioridade. A criação de porcos era proibida para os judeus. Isso, por si só, já revelava o tipo de vida espiritual mantida naquele território. Era um lugar onde a presença de Deus não era buscada e onde o inimigo se assentava sem resistência. É exatamente nesse lugar que Jesus escolhe estar. Há uma mensagem poderosa e profunda nesse gesto. Jesus atravessa o mar, enfrenta a tempestade e entra em um lugar hostil, não para discutir doutrina ou desafiar os líderes religiosos, mas para libertar um homem. Um homem que ninguém mais queria. Um homem que havia sido esquecido por sua comunidade, isolado entre os mortos. Um homem cuja alma havia se tornado um campo de batalha. Esse detalhe não é pequeno. A terra dos Gadarenos representa tudo o que o povo judeu evitava. Mas é lá que o Messias caminha, sem hesitar. Ele pisa onde ninguém quer pisar, vai onde ninguém quer ir. Porque ali, no meio das sombras, existe alguém que ele veio resgatar. A chegada de Jesus àquela terra cria um choque de atmosferas. A luz invade as trevas. A autoridade do céu pisa onde reinava o caos. Ainda não houve palavra trocada, ainda não houve encontro visível com o possuído. Mas o mundo espiritual já está em alerta. A presença de Cristo, silenciosa e firme, é suficiente para começar a deslocar o que estava adormecido. Aquela terra, até então em paz com o mal, agora estremecia diante da santidade. É interessante notar que os discípulos permanecem em silêncio. O texto não relata nenhuma fala deles nesse ponto. Talvez estivessem ainda processando a tempestade recém-cessada. Talvez observassem com receio o ambiente sombrio à sua volta. Mas Jesus avança. Ele não se intimida com a escuridão, porque carrega em si a luz. A missão está clara: resgatar o que foi perdido, restaurar o que foi destruído, reconquistar o território ocupado pelas trevas. Essa movimentação é profundamente teológica. O Messias,
que cura os enfermos, que ensina nas sinagogas, que confronta os fariseus, agora entra em uma terra gentílica para demonstrar que o reino de Deus ultrapassa fronteiras. Não há solo tão impuro que a presença de Jesus não possa purificar. Não há cultura tão distante que o amor do Pai não possa alcançar. E enquanto Jesus avança por entre as pedras e o silêncio opressor da região, algo se aproxima. Uma figura solitária que carrega em si os sinais de uma guerra invisível. Um homem vindo dos sepulcros corre em direção a ele. Grita. Suas correntes foram quebradas. Suas feridas estão abertas. Seu corpo, tomado pela violência, já não responde à razão. Mas mesmo em meio à possessão mais brutal, sua alma reage à chegada da esperança. A terra treme. Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque o verdadeiro confronto começa agora, a aparição do homem esquecido. Ele surge sem aviso, vindo dos sepulcros como um espectro entre o mundo dos vivos e dos mortos. Seu corpo carrega as marcas da guerra invisível que se trava dentro dele. Está nu, coberto por feridas abertas, e seus olhos vidrados revelam mais do que loucura. Mostram a agonia de uma alma aprisionada, esmagada por forças que a dominaram completamente. Nenhuma palavra é necessária para entender que aquele homem não é mais ele mesmo. É apenas um fragmento do que foi um dia, um corpo habitado por muitos. Marcos, capítulo 5, versículos 2 ao 5, descreve com precisão esse encontro. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Essa é uma das cenas mais perturbadoras de toda a Escritura. Não há metáforas aqui. É cru, real e devastador. O homem está totalmente desfigurado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele vive entre os mortos, dorme nos túmulos, caminha pelos montes gritando sem parar. A dor o consome a tal ponto que ele mesmo se fere com pedras. Ele se autodestrói, talvez numa tentativa inconsciente de silenciar a voz dos demônios que gritam dentro dele. É importante notar que ninguém mais tenta ajudá-lo. A comunidade local já havia desistido. Eles o prenderam, tentaram contê-lo com correntes, com grilhões, mas nada funcionou. Ele arrebentava tudo com uma força sobre-humana, mas essa força não era sua, era a força das entidades que o dominavam. Esse homem não era apenas temido, ele era evitado. Tornou-se um símbolo vivo do abandono, um retrato do que o mal faz com aqueles que sucumbem ao seu domínio. Isola, destrói, devora a identidade e depois expulsa do convívio humano. Espiritualmente, esse quadro fala alto. Há muitos hoje que, embora não vivam entre túmulos físicos, habitam lugares de morte interior. Estão cercados por grilhões emocionais, feridas antigas, vozes que os torturam, pecados que os prendem em ciclos intermináveis de dor. E como aquele homem, já não conseguem mais distinguir o que é parte de si e o que é influência externa. Estão em pedaços por dentro, embora andem como vivos. O mais impressionante é que mesmo em meio a esse estado de devastação, o homem corre até Jesus. Ele não foge, ele corre, e embora os demônios falem por sua boca, é sua alma que move os pés. Isso revela um ponto fundamental. Há algo dentro do ser humano que, mesmo profundamente ferido, ainda é capaz de reagir à presença de Deus. Ainda que aprisionada, a alma reconhece a voz do seu Criador. Ainda que esmagada, ela corre ao encontro da luz quando ela se aproxima. Esse gesto é um grito silencioso por libertação. Não articulado com palavras, mas expresso com o corpo, com o desespero, com a corrida ofegante em direção à única presença capaz de restaurar o que foi perdido. A alma, mesmo envolta em trevas, ainda sabe quando o Salvador se aproxima. E nesse instante, o mundo espiritual reage. O texto não apresenta um diálogo convencional. A voz que sai da boca daquele homem não pertence a ele. A presença de Jesus desencadeia uma reação imediata. O espírito imundo toma a dianteira e começa a falar. Mas ainda não chegamos a esse momento. Por ora, o foco está nessa aparição brutal, nesse quadro de horror que prepara o espectador para entender a profundidade do que virá. Porque antes do confronto direto, há uma revelação profunda.
o verdadeiro estado de miséria humana quando o mal reina sem limites. E esse homem, que ninguém mais queria, torna-se o palco de uma batalha cósmica. Jesus não desvia o olhar, não retrocede. Ele vê além das feridas, além da violência, além da loucura. Ele vê o que ninguém mais viu. Vê um filho, vê um homem que um dia teve um nome, uma família, uma história e que agora precisa ser resgatado. Esse olhar de Jesus já é por si só uma guerra contra o inferno, porque onde todos veem um caso perdido, ele enxerga uma alma preciosa. Onde há morte, ele anuncia vida. Onde há gritos, ele traz silêncio. Onde há tormento, ele carrega paz. E é justamente esse movimento, o do olhar que penetra as trevas, que começa a desestabilizar o domínio que havia ali. Os demônios sentem, eles sabem que não estão mais seguros. A terra que antes lhes era confortável, agora se tornou campo inimigo, porque a presença de Jesus é insuportável para o mal. Sua luz não apenas expõe, ela consome. Seu amor não apenas acolhe, ele reconstrói. Mas antes que qualquer palavra seja dita, antes que qualquer comando seja dado, o homem já está de joelhos. O corpo marcado pelas correntes, a alma estilhaçada pela opressão e o espírito ainda clama, mesmo que por trás de uma voz que não é sua. Ele se curva e ali, no chão, aos pés do Messias, começa a maior libertação registrada nos evangelhos. Não apenas de demônios, mas da identidade perdida, da dignidade roubada, da humanidade esquecida. Ajoelhado diante de Jesus, o homem possuído não emite um clamor de súplica humana. O que sai de sua boca é um grito distorcido, carregado de medo, como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo. Não é mais ele quem fala. Agora é o próprio mal que se manifesta e se expõe diante da autoridade que o ameaça. A presença do Filho de Deus força os espíritos imundos a revelarem-se. Eles não suportam o peso da santidade que os confronta. Marcos, capítulo 5, versículo 7, registra: "E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." A primeira fala dos demônios é, na verdade, um reconhecimento. Eles sabem exatamente quem está diante deles. Não há dúvidas, não há resistência. Não é preciso que Jesus se apresente. Sua identidade é conhecida, temida, inegável. Os demônios o chamam de Filho do Deus Altíssimo, revelando mais fé na sua identidade do que muitos dos que o cercavam até então. Esse grito não é um clamor de arrependimento. É um desespero de condenados. Eles sabem que não há como resistir. Sabem que a autoridade que está diante deles é absoluta e, por isso, não pedem para ficar. Apenas suplicam para não serem enviados ao tormento. Eles falam com medo, mas também com urgência, porque percebem que seu tempo ali acabou. A luz chegou, e onde a luz entra, as trevas não podem permanecer. O texto bíblico deixa claro que Jesus já havia começado a ordenar: "Sai deste homem, espírito imundo." Essa fala aparece em Marcos capítulo 5, versículo 8. Mas o que impressiona é que mesmo diante da ordem direta, os espíritos tentam negociar. Eles não saem com facilidade. Há uma tensão invisível no ar, um peso espiritual sendo travado naquele instante. Não é apenas uma libertação, é um cerco, um desmantelamento de um domínio antigo, estabelecido há muito tempo, talvez por práticas, pactos, ou mesmo pela ausência prolongada da presença de Deus naquela região. Aqui é fundamental compreender que os demônios, apesar de sua natureza caída e maligna, reconhecem a estrutura espiritual do reino. Eles obedecem por necessidade, não por escolha. Sabem que a palavra de Deus é irrevogável e que a presença de Jesus representa o juízo que os aguarda. Por isso, não discutem a autoridade, apenas imploram por tempo. Conjurar por Deus, como eles fazem, é uma tentativa quase desesperada de adiar o inevitável. Eles usam a própria santidade divina como base de sua súplica, um paradoxo cruel. Imploram pela misericórdia de um Deus a quem odeiam, diante de um Salvador que sabem que vencerá. Nesse momento, o cenário se transforma num campo de guerra espiritual explícita. As vozes do inferno se manifestam com pavor. Elas não rugem como leões confiantes, mas se contorcem como vermes acuados. A frase "não me atormentes" revela que os demônios, mesmo ainda presentes naquele corpo, já sentem o sabor da derrota. Estão sendo arrancados, desnudados, confrontados. Essa cena também nos revela a profundidade da compaixão de Jesus. Ele não grita, não precisa fazer alardes. Sua presença é por si só intolerável para as trevas.
Mas mesmo diante de um homem que está tomado por tantos espíritos, ele enxerga a alma que precisa de libertação. Jesus não fala com os demônios para estabelecer diálogo, mas para impor limite. Ele não busca debate, busca restauração. A autoridade com que comanda a situação não está pautada em volume ou teatralidade, mas em identidade. Ele é o Verbo encarnado, e diante dele até o inferno se cala.